Me desculpa, mas não é uma igreja cristã. Né? Sim. É uma igreja, é uma reunião de pessoas que têm interesses em comum. Sejam muito bem-vindos, sustentados a mais um Papo SPD Podcast. Eu sou a Isa. Eu sou o Martin. Se vocês não nos conhecem ainda, a gente faz parte da Sustentados por Deus, então já sigam a gente nas nossas redes sociais, @Sustentados por Deus, no TikTok, no Instagram, no Facebook. A gente está sempre postando conteúdo lá, então confiram se vocês têm interesse. Se você está nos assistindo no YouTube, já vai deixando o seu like antes da gente começar aqui o papo. E não se esquece de se inscrever no canal se você gostou do conteúdo dos episódios que você viu antes ou desse episódio. Se inscreve para não perder os próximos episódios. Lembrando que a gente está postando sempre toda quarta-feira ao meio-dia, beleza? E para vocês que estão nos ouvindo as nossas vozes incríveis, nossas belas vozes no Spotify, sigam o nosso podcast lá e deixem uma avaliação, porque realmente faz bastante diferença. Eu sei que a gente sempre fala isso no começo e talvez soe um pouco chato, mas isso realmente faz a diferença e ajuda a gente a alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo e, né, consequentemente com a palavra de Deus, que é o que a gente tenta trazer, né? O nosso grande lema é trazer a palavra de Deus para o cotidiano das pessoas. A nossa grande missão. E se você está nos escutando de fone de ouvido e quer que a gente comece a gravar um ASMR também, não. Você pode nos pedir nos comentários que a gente grava assim. Não. Não? Não. Tá bom, desculpa. Não. Vamos... Perdão, me exaltei aqui. Sem mais delongas, vamos partir pro episódio. Hoje a gente vai falar, vocês já sabem sempre por causa do título, mas a gente vai falar sobre igreja saudável e sobre o que é uma igreja não saudável. Existe isso. E é, na verdade, essa pergunta que eu queria fazer pro Martin para começar. Existe essa coisa de igreja saudável? Tem como a gente identificar? Ai, tu sempre começa com essa pergunta boa pra mim. Sim, assim que fica legal pra começar o assunto, sabe? Sim. E o pessoal já vai pensando aí também. Exato, Se você tá nos ouvindo ou nos assistindo e nunca parou pra pensar nisso, talvez você vai pra uma igreja agora e você tá pensando assim, será que minha igreja é saudável? Nossa, a gente falou juntinho. Exato. Que bonitinho. Se você acha que faz parte de uma igreja saudável, o que pra você é uma igreja saudável, né? Faz bem a gente refletir sobre isso. É, muito bom pensar sobre. A primeira coisa eu acho que a gente tem que deixar claro, né? É que a igreja agora, ela só existe por causa do pecado, né? Não existe igreja perfeita, porque a igreja ela é feita de pecadores que buscam o perdão, né? É a mesma coisa que você querer ir num hospital e achar todo mundo saudável lá dentro. Não vai acontecer. A igreja, ela nunca vai ser perfeita, porque ela é o lugar onde os pecadores se encontram para encontrar o perdão ou para receber o perdão que vem de Deus, né? Até eu acho que esse é um erro que a gente comete muito, né? Talvez é um erro que a gente que pessoas que não vão na igreja cometem, né? De olhar para a igreja e julgar como se fosse um lugar que é para ser perfeito ou que as pessoas tentam ser perfeitas. Sim. Só que a grande questão eu acho que isso é algo que às vezes a gente passa, né? Porque o cristão é aquela pessoa que corrige, aquela pessoa que fala e vai para um outro caminho, a gente quer chato. Ser o bonitinho, o ajeitadinho, tem que ser tudo do jeito certo, né? Isso, e aí eu acho que às vezes a gente confunde. Mas a igreja, eu adorei o exemplo do hospital, né? E eu já tinha ouvido esse exemplo várias outras vezes. É um exemplo muito bom. É um lugar onde a gente vai... a gente não vai porque a gente é perfeito. É bem pelo contrário, a gente justamente vai na igreja porque a gente não é perfeito. Porque Exato. a gente, né, falha. Exatamente. E tendo isso em mente, né, tendo essa ideia de que não existe igreja perfeita, porque a igreja é formada por pecadores, agora a gente tem que discutir sobre o que é... Obrigado. O que é uma igreja saudável, né? Porque a igreja saudável não é aquela igreja que tem mais gente, que é o que muita gente pensa, né? Números não tem nada a ver com a igreja saudável, né?
Também não tem a ver com quantos jovens tem, com quantos velhos tem. Não tem a ver com quantos programas de não sei o que tem, quantas viagens tem. quantas viagens Quanto dinheiro missionárias tem, quanto dinheiro tem. Isso não tem nada a ver com o quão saudável a tua igreja é. A tua igreja, ela, para ser saudável, ela tem que ter duas coisas muito simples, que também não são muito simples, que é palavra e sacramento, né? Os meios da graça têm que estar lá. A igreja, ela é reunida ao redor da palavra de Deus, que entrega o perdão dos pecados, e os sacramentos, que são o batismo e a Santa Ceia. Então, essas coisas são aquilo que faz uma igreja ser saudável, ou melhor, uma igreja ser igreja, né? Porque a gente vê muitas igrejas por aí que podem ou estar grandes ou estar pequenas. A gente não está aqui para apontar dedo para ninguém. Mas a gente vê muitas igrejas que se reúnem que acabam não se reunindo ao redor da palavra de Deus e nem dos sacramentos. As pessoas acabam se reunindo ao redor de uma mensagem que conforta, mas uma mensagem que conforta aqui no mundo, sabe? Por exemplo, se você está doente, vem para cá que eu te curo. Ou, se você tem algum problema, vem aqui, porque se você ter fé suficiente, a sua vida vai ser maravilhosa. Esse tipo de coisa que não é a palavra de Deus e que é o que, às vezes, muitas pessoas acabam buscando. Eu assisti um vídeo ontem, que, na verdade, é um pastor reagindo a um outro pastor, né? Que é bem conhecido, mas eu não vou falar o nome e expor, porque... Não, a nossa intenção aqui na Sustentados nunca é apontar para alguém, né? Mas a gente vai sim, de repente, algumas vezes apontar para uma certa atitude, uma certa visão teológica que a gente realmente não concorda e a gente não acha que está alinhado com a palavra de Deus. Até porque a gente não quer transformar todo mundo, fazer todo mundo ser da mesma denominação que a gente é. Mas a gente quer trazer para vocês a ideia de o que é uma denominação cristã, e o que é uma igreja cristã e quais são as coisas mais importantes dentro de uma denominação cristã, né? E se uma igreja se diz cristã e o centro da igreja não é Cristo... Ou a palavra, né, ou a palavra de Deus, né? Cristo é a palavra. Cristo, se o centro não é Cristo, me desculpa, mas não é uma igreja cristã. Né? Sim. É uma igreja, é uma reunião de pessoas que têm interesses em comum, mas não é igreja. E eu ia falar só daquele exemplo. Ontem eu estava assistindo esse vídeo no Instagram. E é um pastor falando assim... Deus fez tudo para você, né? Você é o centro. Sim. E isso... Ele fala, Cristo é o centro da igreja e você é o centro de Cristo. E você é o centro de Cristo, porque Cristo, né? Deus mandou Cristo para salvar você. E por isso, né? Essa ideia... Bem egoísta, né? Essa ideia é bem egoísta, exatamente. É egoísta. É uma ideia egocêntrica, sendo que a gente sabe, quando a gente lê a palavra de Deus, que toda a ideia da nossa teologia é cristocêntrica. Exato. Né? Teologia também vem disso, né? De ter um Deus no centro. Exato. Não a gente no centro. E aí, enfim, às vezes eles falam essas mensagens assim, e é bom ouvir esse tipo de coisa, mas isso não tá alinhado... É gostoso, conforta, porque, querendo ou não, eu quero ser o centro, né? Mas eu tenho uma notícia que não é muito boa pra você. Você não é importante. Eu falei isso no outro podcast e é uma mensagem meio triste. Só que, ao mesmo tempo, é uma mensagem que alivia, que tira um peso das tuas costas. Porque se você é tão importante assim, se você é o centro das coisas... Então, isso quer dizer que você tem uma responsabilidade imensa, uma pressão imensa que você tem que carregar nos seus ombros. Se você tem que ser tudo isso, se é tudo sobre você, desculpa, mas eu prefiro ser nada. Na verdade, eu prefiro ser filha de Deus. Exato. E eu prefiro que a minha identidade esteja alinhada e sendo carregada por Cristo. Porque aí as coisas... ficam muito mais leves. Isso tem tudo a ver com aquela coisa que eu acho que eu até já comentei antes, sobre a gente enxergar Cristo como um adolescente apaixonado, né? Quem me falou sobre isso foi o Vini. O Vini daqui da Sustentados.
Porque quando você vê Jesus como um adolescente apaixonado, ele quer, ele te ama. Claro, ele te ama mesmo, mas é tudo sobre você. Ele tá desesperado pelo teu amor. Ele quer que você louve ele. Ele precisa de você, sabe? Mas a grande questão é: Deus sem você continua sendo Deus. Mas você sem Deus, você tá em maus lençóis. Porque a grande questão é, sim, Deus te ama. Ele fez aquilo tudo por você, sim. Mas Deus não precisa de ti. E isso, pra mim, ao invés de mostrar como Deus é indiferente, é justamente o contrário. Isso, pra mim, mostra como o amor de Deus é grande. Mostra o quanto ele nos ama, né? Exato, porque ele não precisa de ti. E mesmo que ele não Isso. precisa de você, ele te ama. E é o que eu falei no outro podcast. Só o fato dele ser um Deus criador já mostra o perfil dele, essa faceta. Faceta é uma palavra? Eu não sei. Talvez eu viajei. Mas, enfim, mostra essa parte que ele revela claramente para nós de um Deus que é misericordioso desde o começo da nossa história. Sim, sim. Só o fato dele ter nos criado, nós, seres inúteis, já mostra como realmente ele nos ama muito. Exato. Né? Ele criou, e ele é um Deus onisciente, ele sabia que a gente ia pisar na bola. Né? Então, antes dele nos criar, ele já sabia, a gente pode entender assim, ele já sabia que ele ia vir com um plano da salvação, ia mandar Cristo, né? É muito doido pensar isso, a gente até evita pensar um pouco, pensar demais isso, porque senão a gente fica meio doido. Mas, enfim, todas essas coisas mostram realmente o quão misericordioso ele é e quanto ele nos ama. E eu prefiro depositar, né, a minha identidade nisso, no quanto ele me ama. Não porque eu sou o centro, mas porque é sobre ele. Né? Exato. E eu sou uma criatura dele. A minha identidade está nele. E aí isso tira uma pressão dos meus ombros. Muito doido. Mas enfim, eu acho que a gente tá talvez fugindo um pouquinho do assunto. Não, ou tu ia fazer um link? Eu ia comentar, porque Tá, pode fazer. é muito importante a gente perceber o quanto não é sobre nós, e sim sobre Deus, e sobre o que ele fez por nós. Porque esse é o centro da mensagem cristã. O centro da mensagem cristã não é você é a coisa mais importante, porque eu amo a Deus, porque eu decidi seguir a Cristo, porque eu escolho, sabe? Não é sobre isso. O centro da mensagem cristã é sobre o que Cristo fez por ti. É sobre o que Jesus fez por ti. E isso que é uma igreja saudável. Uma igreja saudável é aquela que entende que Cristo é o centro, que Deus é o centro de tudo, que a mensagem cristã é: Cristo morreu por você, ele ressuscitou e ele está ali. E isso foi o que fez você ter o perdão e a salvação. A morte de Cristo, o sangue dele derramado na cruz, é o que lava o teu pecado. Uhum. Então, é isso que é o centro da mensagem cristã. Né? Aquilo que a gente chama de teologia da cruz. Né? A gente sofre nesse mundo, mas o nosso sofrimento, ele faz parte e ele é importante, porque no nosso sofrimento a gente também glorifica Cristo. Uhum. Por causa do sofrimento de Cristo, né? E quando alguém chega falando, não, porque você não é para sofrer, você não é para sofrer, nessa vida você tem que ter a vida perfeita, isso não é uma igreja saudável, porque eles estão, essas igrejas, elas tiram tiram Jesus do centro e elas colocam o seu bem-estar como sendo a coisa mais importante. Isso que eu ia falar, eu acho que foi bem interessante a gente ter começado essa conversa, ido para esse lado da conversa, porque eu acho que realmente isso mostra claramente uma igreja não saudável, né? Uhum. Uma igreja saudável é uma igreja cristocêntrica e não egocêntrica. E Cristo é palavra, a gente sabe que ele é a palavra, né? João fala isso, deixa isso muito claro no livro dele, né? Uhum. Na Bíblia. E se a palavra, se Cristo não está no centro, aí as coisas desandam. E aí eu queria puxar agora por uma outra pergunta, né? A gente falou que então tem como identificar uma igreja saudável, uma igreja cristocêntrica.
Parece Palavra e óbvio, sacramentos. parece óbvio, mas a gente pode conversar um pouco sobre como identificar uma igreja que não é saudável. E agora, antes da gente realmente responder a pergunta, de novo, eu acho que é meio óbvio, né? Seria uma igreja que não tem Cristo no centro, mas como que a gente identifica isso? Porque eu acho que às vezes o que acontece é a pessoa vê muitos conflitos de relacionamento na igreja. Talvez o pastor, a pessoa não gosta como o pastor lidera as coisas. E a pergunta que fica é, tipo, isso é o suficiente para a pessoa mudar de igreja? Né? O que uma igreja precisa fazer para alguém ver e pensar assim, tá, eu acho que realmente eu não posso ficar aqui mais, eu preciso mudar? Essa pergunta a gente recebe bastante no direct da Sustentados por Deus, né? Como é que eu sei que eu tenho que trocar de igreja? Ou o que seria um motivo bom para trocar de igreja, né? Qual seria um motivo bom? Eu acho que está muito ligado com essa história, essa questão de igreja saudável ou não, né? Porque o que tem que ser a tua régua é a palavra de Deus, né? Se você não tem a palavra de Deus em algum lugar, ou se a palavra de Deus é distorcida em algum lugar, esse é um motivo muito bom para você trocar de igreja, né? Se você tem, digamos, você tem ranço do pastor, porque a pregação dele é de tal estilo, porque a música é desse jeito, é porque eles só usam órgão, é porque eles só usam banda e eu prefiro órgão, né? Se esse é o motivo para tu querer trocar de igreja, não é um motivo bom o suficiente. A palavra de Deus, ela é a régua, né? Mas, por exemplo, se existe uma diferença de estilo numa igreja, digamos assim, uma coisa que não é necessariamente doutrina. Por exemplo, tem duas igrejas que são cristocêntricas, né? Elas trabalham com a palavra, trabalham com os sacramentos. E eu gostaria de mudar por causa de estilo. Tem algum problema fazer essa troca? Não, se você está trocando uma igreja cristocêntrica por outra igreja cristocêntrica, tá tranquilo. Mas o grande problema é você sair de uma igreja com a doutrina boa e ir para uma igreja com a doutrina ruim por causa do estilo. Entendi. Porque assim, a tua régua para mudar não é a palavra de Deus. A tua régua para mudar é o estilo. E daí, fazendo isso, você está estabelecendo as tuas prioridades. E a palavra de Deus não está sendo a tua prioridade. O que está sendo a tua prioridade é um estilo musical, né? Por exemplo, digamos que eu sou um membro dessas igrejas super tradicionais, ou super contemporâneas, né? Mas eu não gosto de banda, eu não gosto de bateria e tal. Mas aquela igreja prega a palavra de Deus assim, beleza, né? É perfeita a pregação, a doutrina é muito boa. Mas daí eu vejo, mas tem uma outra igreja ali que ela usa órgão. Mas a pregação da palavra não é tão boa, ou a doutrina não é tão boa. Mas ali eu me sinto em casa, mas ali eu me sinto bem. Né? Ali é porque eu cresci numa igreja tradicional, então isso ali me dá uma sensação de nostalgia, isso ali me dá um sentimento gostoso no peito. Eu acho que eu vou para aquela igreja. Isso não é um motivo bom para você ir. Você está trocando a palavra de Deus por um estilo que você gosta mais. Né? E o mesmo acontece para ambos os lados. Né? Eu não estou falando tradicional, contemporâneo, um é melhor que o outro. Eu estou dizendo que a palavra de Deus tem que ser o teu centro. Né? A palavra de Deus tem que ser tua régua. Se você está numa igreja que tem a interpretação perfeita da palavra, a mais correta possível, né? Não existe interpretação perfeita porque eu tenho quase certeza que a gente vai chegar no céu, vai ver que tem um monte de coisa que a gente viu errado, leu errado, mas enfim. Ou só não entendeu de forma o contexto, completa, assim, 100%. Certamente. Só Apocalipse a gente já tem. É um livro confuso demais e se a gente... Exato. A gente precisa admitir que a gente é ser humano, né? Exato. Mas se você está numa igreja que tem uma doutrina boa, ela é cristocêntrica, ela fala do perdão dos pecados em Cristo e não sobre a salvação que você merece, né? E você troca por causa de um estilo, você tá... a sua prioridade não é mais a palavra de Deus. E se a tua prioridade não é mais a palavra de Deus,
é muito importante repensar o porquê que você está fazendo isso. Entendi. Tá bom. Então, se são duas igrejas cristocêntricas e eu quero mudar por causa de uma coisa, entre aspas, mais superficial, mas que também é válida, né? Por exemplo, como relacionamentos, eu conheço mais gente da outra, a localização é melhor. Se são duas igrejas cristocêntricas, não tem problema nenhum tu mudar. Não. Mas a grande questão, o grande sinal para você realmente, assim, precisa, né, buscar uma igreja que daí a gente pode, né, classificar, assim, como saudável, é se a igreja onde você está não tem Cristo como centro, né? Se ela tá passando uma mensagem, não tá usando a palavra como deveria. Uma interpretação errada sobre o que são os sacramentos, sobre o que é a palavra de Deus, sobre como a gente deve agir, né? E um exemplo muito bom é a gente. Pô, eu era membro lá na congregação São Paulo, lá em Porto Alegre, né? Na igreja lá em Porto Alegre. Pô, eu me mudei pro Canadá, eu não sou mais membro lá, sabe? Eu sou membro agora aqui de uma outra igreja. Sim. Por quê? Porque eu não tenho como ir para aquela igreja. E esse foi um motivo, entre aspas, superficial para trocar de igreja? Foi. Mas é porque não é mais possível eu ir naquela igreja, né? Mas o que acontece? Agora eu sou membro de uma igreja que ela tem também Cristo como centro, né? Então isso foi um motivo para eu ter mudado de igreja, que não foi necessariamente relacionado com a palavra de Deus, mas eu achei uma outra igreja que tinha uma doutrina tão boa quanto a outra que eu ia, sabe? E isso, tu acha que funciona também para uma troca de denominações? Porque uma vez a gente recebeu uma pergunta e o que a gente sentiu, assim, a pessoa falou igreja, mas o que a gente sentiu foi que a pessoa estava perguntando sobre troca de denominações, sabe? Mudar de igreja, denominação. E aí o que a gente respondeu até foi que, de novo, Cristo tem que ser o centro, né? E a gente vai ver interpretações um pouco diferentes, às vezes, com relação a sacramentos, né? E outras coisas. Mas eu acho que, no fundo, o que a gente sempre tem que buscar é que Cristo esteja no centro, né? Exato. Mas daí, sobre troca de denominação, é um pouco mais complicado, porque a doutrina de uma denominação nunca vai ser igual à doutrina de outra denominação, né? Você vai sempre estar ou perdendo ou ganhando alguma coisa, dependendo do jeito que você está olhando para isso. Então, se você troca de denominação pensando somente em algo superficial, como estilo ou como proximidade, relacionamentos, tamanho da igreja, eventos. Exatamente. Se você está trocando de denominação por esse motivo, não é um motivo bom. A doutrina tem que estar em primeiro lugar, né? Exatamente. Independente se você é batista, se você é não denominacional, você é Assembleia de Deus, você é luterano, você é católico. Se você está mudando de denominação baseado em estilo, não é um motivo bom o suficiente. Você tem que estar mudando de denominação baseado em doutrina. Agora, de igreja, eu era da igreja do centro, agora eu estou da igreja daqui, porque essa aqui tem um estilo mais que é mais parecido com o meu, tranquilo. Mas se você troca de doutrina baseado no teu gosto musical, ou em relacionamentos, ou enfim, isso não é um motivo bom o suficiente. Entendi. Porque você tá colocando na tua régua, a doutrina não é importante. O que é importante é o tipo de música que toca. Entendi. Ou eventos, ou enfim, quanto dinheiro a igreja tem, às vezes, né? Exato. Entendi. Eu não sei se tu quer acrescentar alguma coisa, mas eu acho que a gente respondeu as perguntas que a gente tinha como objetivo de responder hoje. Eu só acho que, para fechar, quem sabe, voltar para o ponto principal, né? O primeiro ponto que a gente fez. A igreja saudável é aquela igreja que está ao redor de Cristo. É aquela igreja que tem palavra e sacramentos. É a igreja que está fundamentada na palavra de Deus. E isso é uma igreja saudável. Não importa se ela é grande, não importa se ela é pequena, não importa o estilo musical, não importa se ela tem dinheiro, se não tem dinheiro, não importa a quantidade de viagens missionárias que você vai fazer naquela igreja. O que importa é que ela está unida ao redor da palavra de Deus. Vale a pena também, eu acho que relembrar que a gente não vai nunca nesse mundo encontrar uma igreja perfeita. Exato. Então, qualquer igreja que tu for, até seria estranho, na minha opinião, se tu fosse numa igreja e não encontrasse nenhum tipo de problema,
às vezes entre grupos, entre pessoas, alguma coisinha, algum detalhe que talvez você não concorde. Não existe igreja perfeita, afinal, somos seres humanos e a gente vai na igreja porque a gente é pecador, né? Exatamente. Esse é o grande motivo de a gente estar indo na igreja. Então, acho que vale a pena deixar isso claro. Busque uma igreja cristocêntrica, não uma igreja necessariamente perfeita, porque, infelizmente, a gente não vai encontrar isso aqui. É verdade. Mas eu realmente acho que é isso. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, deixa nos comentários aqui no YouTube, ou se você está nos ouvindo no Spotify, vai nos seguir lá nas redes sociais, @sustentados por Deus, e nos faz uma pergunta no nosso inbox, porque a gente adora conversar. A gente comentou várias vezes aqui sobre como a gente recebe perguntas, e a gente realmente adora interagir com vocês. Aliás, é de lá que muitas vezes a gente tira assuntos para trazer aqui para o podcast. Exatamente. E para vários dos nossos posts. Então dá uma olhadinha no nosso conteúdo, tá? @sustentados por Deus. De novo, se você tá nos assistindo no YouTube, não deixa de dar o like, né? Se você gostou. E nos seguir para acompanhar. Eu fui fazer assim, eu fiz assim, sim. Se inscreve no nosso canal para continuar aí sendo atualizado com os nossos conteúdos, né? E, se você está nos ouvindo no Spotify, segue o podcast e deixa uma avaliação. Faz realmente muita diferença para nós. E até um próximo Papo SPD. Deus abençoe vocês. A gente falou igual. Deus abençoe. Tchau, tchau.